Tudo bem, pessoal? Hoje é um dia importante, um dia diferente. Estamos iniciando esse projeto que está há muitos anos engavetado na minha cabecinha. E sejam muito bem-vindos a esse novo podcast que chama Conexões da Neuro. Eu, doutora Giana, vou apresentá-lo e tenho muito prazer de apresentar a nossa primeira convidada, que é a doutora Juliana Bilhar, que é fisioterapeuta, especialista em neurologia funcional, neuropediatria, e eu gostaria que a gente se divertisse muito aqui falando do que a gente gosta, que é neuroreabilitação. Olha, eu agradeço muito, estou muito feliz que é o primeiro episódio, então para mim é uma honra. Fico honrada, feliz de participar desse projeto. Todo projeto que a gente faz, ele tem todo um processo de sonho, de idealização, de construção. Então, quando a gente começa a ver que os projetos vão tomando forma e vão se concretizando, é uma realização. Então, parabéns. Obrigada. Fico muito feliz, sou grata por estar aqui. Espero que seja um dia muito divertido, que a gente possa falar do que a gente gosta, que Exatamente. seja dinâmico e que quem assiste em casa tenha aí momentos de diversão, de troca e que saiba um pouquinho da nossa vida. Então, Ju, me conta um pouquinho sobre quem é a doutora Juliana. Assim, eu acho que é importante a gente a gente sempre se conecta de um jeito diferente com os pacientes, mas conta um pouquinho sobre você e depois eu queria que você contasse um pouquinho quem que é a doutora Juliana Físio. Tá. Bom, eu sou a Juliana, muito chamada de Ju por todo mundo, e é como eu me reconheço, né? Quando fala, a doutora Juliana falou, opa, agora que às vezes eu escuto, falo, opa, essa aí é doutora, né? Mas eu sou fisioterapeuta há bastante tempo, né? Então eu já estou na área há 22 anos agora, atuando na área da neurofuncional. Sou mãe. Sou mãe do Felipe, de 14 anos, do Gabriel, de 10 anos. São 2 meninos na minha casa e um marido, 3 meninos, o Nossa. Vitor, né? Então eu também sou casada. Então tem toda uma organização da vida profissional com a vida pessoal, com a vida espiritual, que eu vou buscando entrelaçar para poder fazer o que eu faço na vida profissional, que acaba sendo o motivo para eu estar aqui, né, até nesse podcast, conversando com você, mas essa é a minha formação de base. Sempre falo em todos os lugares que eu vou, e quando me perguntam, eu sou filha da Janete, eu sou filha do José, e é essa base que fez e que faz, por mais que eles não estejam aqui em terra, que faz eu continuar caminhando e me divertindo muito na minha área, sendo muito feliz. Sou muito feliz como fisioterapeuta. Ai, acho que isso faz muita diferença, né? Porque eu vejo, quem gosta de trabalhar com reabilitação tem que gostar, né? Tem que gostar. Porque são famílias, são pessoas que já estão, infelizmente, acostumadas com o não, né? Com o não vai dar certo, com o não temos mais o que fazer com a situação do seu filho ou do seu marido, enfim, de quem for. E isso, para mim, eu quero vencer essa barreira do não, né? Porque são pessoas que não merecem, muitas vezes, passar por profissionais que, pelo fato de não ter conhecimento específico da área, limitam o tratamento, né? Que eu acho que isso não cabe mais, né, Ju? Eu acho que a gente vê né, desde sempre, né? Desde quando o mundo é mundo, a gente vê muitas barreiras. A gente tem buscado vencer essas barreiras, mas há uma questão cultural e social de entendimento de inferioridade. Então aquela criança, estava discutindo isso ontem, vou trazer um relato de uma avaliação ontem com uma bebê. E eu estava conversando com a mãe dela, e a mãe dela é bailarina. E eu tô numa busca, né, por alguns projetos que envolvam além da sala de terapia, além da clínica. E um dos projetos que eu tenho, então ainda tô naquela fase do sonho, como, né, você passou para estar aqui no podcast, de realizar atividades de dança com as minhas crianças, com os meus pacientes. E quando a gente fala sobre isso, fala, poxa, eu tenho uma paciente que ela adora música e ela adora dançar. E por que que ela não pode realizar aulas de dança, que seja balé, que seja jazz, qualquer modalidade? Eu não sou uma boa dançarina, mas imagino que a gente tem várias modalidades. Por que que ela não tem acesso? Por que que ela já recebe o não?
Então acho que o nosso olhar, ele precisa ser para além. Tá, ela pode não dançar o balé como a Juliana dança, porque a Juliana dança diferente da Giana, mas ela vai dançar como a Fiorella dança, né? E eu acho que quando a gente começa a olhar para além do não, falar tudo bem, o não foi dito por alguém, mas como que eu consigo transformar isso em força motriz para que ela possa ter? Porque a gente ouve muitos nãos, desde a hora do parto. Desde a hora quando a gente já tem essa percepção de prejuízo, né? Teve algum problema durante a gestação, a gente já fica ouvindo esses nãos e isso fica tão arraigado, fica ali tão grudado naquela pele, naquele corpo, que aí a gente nem olha além, né? No potencial que aquela menina tem, maravilhosa, que quando eu coloco a música, ela quer dançar e ela pode se expressar. Ela tem direito a se expressar, porque eu também tenho, né? Então, acho que a gente entra, né, num olhar para a reabilitação, ou como eu olho, talvez, depois de tanto tempo, diária, para além da sala de terapia, mas para aquela pessoa, para aquela família, né? E começar a falar sim, mesmo que o sim seja desafiador. Falar assim, como é que eu vou fazer agora o balé para ela? Não sei. Aí fui falar com a mãe da paciente. Me ajuda? Porque eu preciso que alguém me ajude. Eu não sei fazer isso sozinha. Mas a gente vai juntando forças, né? A gente monta baseado no paciente que a gente tem, né? E por que não tirar ações? Você falou isso, eu lembrei de uma paciente minha com paralisia cerebral, que ela começou a fazer teatro na adolescência. E ela adorava fazer. Por que não? E aí chega um momento na vida deles que a gente vai diminuir as sessões de terapia, Sim. né? Dependendo da fase da reabilitação que vai estar, e vai dar espaço para essas outras atividades lúdicas Que são que prazerosas, são né? prazerosas. É uma adolescente, ela merece ter, né? E ela precisa estar inserida junto com os amigos, fazendo outra coisa que não psicomotricidade, terapia, enfim, todas aquelas coisas que ela já faz desde pequena. E até nas discussões que eu tenho tido, são dessas barreiras sociais mesmo. Porque às vezes a criança, ela quer estar na clínica. Mas fala assim, não é possível, Jô. Ela quer estar na clínica? Sim, ela quer. Em muitos pacientes, eles falam: tia, eu sou a tia Ju, né? Sim, Tia, eu gosto de ficar aqui na clínica. Por quê? Porque ali eu tenho um espaço de socialização, troca com os demais. Então acaba sendo um espaço social, mas esse seguro, né? espaço social, ele tem relação com uma barreira que nós temos em outros equipamentos de lazer, né? Então, quando a gente começar a ter discussões em que nós aproximamos, Isso, né? né? Há uma forma de dançar diferente para a Fiorella, como tem para a Juliana, tá tudo certo. Mas ela consegue se expressar. E aí a gente sai dessas 4 paredes da clínica, que são importantes em vários momentos da Claro, vida, com certeza. mas que não precisam ser. Não precisa ser o único espaço de troca social daquele indivíduo, né? Que ele pode ter um bom acolhimento na escola. A gente tem questões ainda escolares sérias. Nossa, tem muita criança que, inclusive, eu acho que você deve ver isso com muita frequência, que não estão na escola, Que né? não estão na escola. E aí a gente fala assim: ah, mas a mãe não quer levar? Pera lá. Vamos tirar a culpa, né, a vilã dele da história, porque a tendência é que a gente busque culpados. Não é uma questão que a mãe não quer levar. A gente tem acessibilidade, a gente tem o cuidado que aquela criança precisa, que é diferente do cuidado que o outro precisa. Porque uma criança que tem, sim, alterações motoras, né, comportamentais, ela vai precisar de um olhar diferenciado para ela, como aquela criança que não tem essa dificuldade, esse comportamento inadequado, também vai precisar. Só que o peso da assistência vai ser de acordo com a necessidade. E aí essa mãe se vê insegura e ela vai trazer para ela. Porque ela vai precisar garantir segurança daquela criança. Porque há risco. Para ela tem risco. E às vezes tem mesmo. É. Né? Então a gente também precisa pensar nessas barreiras que são de acesso escolar, porque a política de inclusão ela é necessária. Mas ela é necessária quando a gente entende que há um sistema de educação que garante para que aquela criança aprenda, né? Considerando as suas características. É isso aí, infelizmente essa barreira ainda estamos. A gente vê, né, até no ambiente privado, muitas mães reclamam, imagina no público. Às vezes no público até talvez seja um pouco mais fácil algumas medidas, né? Mas Sim, em algumas situações no público existem formas de você acionar, né,
os órgãos responsáveis por monitorar e supervisionar para garantir que uma criança com necessidade possa ter suporte. No serviço, né, privado, nas instituições privadas, aí a gente tem mais barreiras, né? Então você tem que contratar, né, alguém, então tem um custo, por mais que haja. E eu até já fiz uma vez um relatório para uma escola, a lei Que que garanta isso. determina que a escola precisa estar preparada. A família às vezes tem que se instrumentalizar e para ela às vezes isso é muito custoso porque ela ainda está lidando com, né, o luto do bebê, né, que ela idealizou e que muitas vezes não Não é? teve, né, o mesmo a mesma as mesmas características que ela idealizou. Então às vezes ela está lidando com isso e fala não, agora eu não consigo lidar com essa dor. É muita rejeição, né? E aí busca interromper a escola, e aí isso também é um prejuízo social e de desenvolvimento cognitivo, motor, comportamental dessa criança. É, porque não adianta fazer só lá na terapia e não Tem que fazer generalizar, nos né? outros ambientes em casa, ou se é só a terapeuta que atua realmente, né, na intervenção, né. A prática, ela é hoje os melhores trabalhos, o que mais falam pra gente é prática centrada na família. Então é o que a Exato. gente tem que falar. Prática é centrada na família, família é protagonista, então a gente tem que entender quem é a família. Então hoje um dos papéis que eu tenho como profissional da área da saúde é acolhimento e escuta na clínica, né? Para poder entender em qual momento e como é o contexto dessa família para que a gente tenha intervenções que são mais assertivas. Porque se a gente padroniza para todo mundo, a gente acaba não tendo resultado, porque cada família funciona de um jeito. E cada criança está dentro né, dessa família. Então, ela funciona do jeito daquela família. Então, a gente tem que ajustar as nossas intervenções para aquela família, para que a gente possa ter, se possível, bons resultados, né? E falando de sonhos, eu queria que você contasse como surgiu a Neurologic. A Neurológica surgiu de um sonho. Eh, a Neurológica ela surgiu em 2019. Eu imaginava já, idealizava a clínica desde 2015, mas eu estava grávida nessa época do meu segundo filho e idealizava, mas falava: "Será?". Aí eu tive o meu bebê e estava fazendo doutorado. E fiz o doutorado, fiz o doutorado e no meio do doutorado a minha vida deu uma reviravolta. Meus pais adoeceram, eu perdi os 2 no período do doutorado. Nossa. Então, quando eu terminei o doutorado, eu me recordo bem do dia que eu defendi, eu fui para o hospital, me despedi do meu pai faleceu 2 dias depois. Nossa. Quando meu pai faleceu, eu falei para o meu marido: "Eu vou abrir a clínica". "Sim, vou abrir". Aí ele fez assim: "Mas como?". Eu estava fazendo doutorado, eu atendia alguns pacientes em domicílio, tinha já uma linha voltada para assistência, mas estava bem voltada para docência naquela época. Então estava focada em pesquisa. Eu falei: "Não, eu quero atender da forma". E essa época eu também era preceptora de uma universidade. Esqueci desse detalhe, eu estava dando aula como supervisora de estágio. E aí eu falei para o meu marido: "Não, eu vou abrir, eu quero atender do jeito que eu quero, né, eu tenho minha forma de atender e eu quero poder pelo menos tentar". E aí abri a clínica, em 2 meses eu estava perdi meu pai, em 2 meses eu estava com a clínica alugada, ajustando os equipamentos, pensando em 1000 coisas, com um filho de 3 anos, o outro de 7, falei: "Vai dar certo. Quero atender agora. Gosto de aula, mas eu quero atender". E aí abri eu mesma e eu mesma. Estava lá, montando, ajustando, pensando com o foco em neurofuncional, principalmente a minha afinidade, né, a área que eu tenho muita afinidade é a neuropediatria. Então a minha ideia era um espaço voltado para todas as idades, mas que a minha assistência direta Mas que tivesse um espaço para seria pediatria. para a pediatria, né. Então a clínica era uma clínica que atende, até hoje ela atende, todas as faixas etárias, mas a gente tem um espaço maior para a neuropediatria, que também acabou, até pelo meu desejo, acabou sendo a população que a gente mais recebe. Que bonita essa história. Eu vejo um pouco da minha também refletida, porque o ano passado também me aventurei em fazer a minha clínica, e é diferente quando você trabalha no que é seu, no teu sonho. Uhum. E eu acho que parece que dá mais frutos, né. Parece. Eu não e dá, porque depende muito do que a gente está sentindo, né. Então foi um período de muita perda antes, e aí eu acho que eu consegui, até
né, por toda a força da minha família, né, e dos meus pais, que também não Sim. estavam aqui, mas tinha toda essa força, eu consegui ir me reestruturando, porque eu estava muito desorganizada. Eu fiquei muito desorganizada com a perda dos meus pais tão rápido. Então eu precisei me reestruturar e foi por meio de movimento braçal mesmo, para conseguir ir construindo. E eu me recordo, estava falando com meu marido poucos dias atrás. Falei, quando a gente começou, como éramos só nós dois, era de lavar, não pintar, mas algumas coisas éramos nós que fazíamos. E aí são as coisas que nós mais colocamos a nossa emoção. Então eu acho que brota e que cresce porque a gente coloca a nossa emoção. É diferente de eu falar assim: olha, tudo bem, você consegue vir arrumar isso, isso, isso para mim? Quando a gente não tá ali vendo a construção, acontece, mas a memória É é diferente, né? diferente. Então a força que a gente coloca parece que realmente ela vai ganhando mais A frutos. conexão é mais intensa, É, né? e é um projeto, né, um projeto de vida. A nossa área, ela é uma área, pelo menos, né, dos profissionais que eu vejo que estão ali envoltos, de missão. A gente tem esse perfil como profissional da área da saúde, de propósito, né. Você tá ali, você tem o teu recebimento, de fato, mas você tá ali preocupada com o paciente, mandando uma mensagem: "Olha, recebi tal paciente", né. A gente tá ali envolto com o paciente, buscando, por meio do nosso trabalho, modificar a vida de alguém para melhor. Isso é muito bonito. Isso eu acho que são as pequenas coisas que deixam o nosso dia feliz, né? De ver uma melhora motora, significativa e uma evolução dos nossos pacientes. É tão. É muito bonito. É, Quando o paciente chega ou a mãe fala: "Olha, Ju, olha, ele estava aqui", eu tenho um pequenininho que é o meu amorzinho. "Olha, Ju, ele tá ali jogando futebol". Cara, é o que eu mais gosto. Falando: "Ai, que legal, tá na escola, tá jogando futebol, faz esportes". Pode ter, como tem, um diagnóstico que leva a algumas limitações, algumas dificuldades motoras, mas essas dificuldades motoras não são limitantes de participação. Ele tá lá jogando bola. Fala: "Nossa, então faz sentido". Ou a mãe fala: "Nossa, eu consegui andar com meu filho hoje de carrinho no shopping, eu consegui que ele ficasse na cadeira, ele ficou bem posturado, ficou bem". Então ele conseguiu interagir, ou ele interagiu com a gente na mesa de jantar e a gente percebeu que ele ficou ali com a gente. Ó, isso não tem preço. É muito significativo. e falando um pouquinho do teu dia a dia, Ju, conta um pouquinho qual é o perfil de paciente que a neurológica atua, quem que você tá aí de braços abertos para acolher se precisar A de gente a vocês. gente tá lá no Tatuapé, aqui em São Paulo, e a neurológica ela tem um perfil de reabilitação neurofuncional. Então a gente atende todas as faixas etárias, desde os bebezinhos bem bebezinhos até os idosos bem idosos, Nossa, né. isso é difícil, né, não é toda a clínica E aí que a gente foi ao abraça longo to do tempo a gente foi organizando, porque no começo, como era eu e eu mesma, é. aí eu tinha um espaço, e naquele espaço eu fazia os atendimentos de adultos, de crianças, então era só uma terapeuta atendendo, então a gente ia se organizando. Ao longo do tempo a casa foi crescendo, e a quantidade também de colegas e de parceiros de trabalho também aumentou bastante. E aí eu comecei a entender que eu precisava de uma área mais para o atendimento do adulto e uma área mais voltada para a criança. Muito mais por causa do adulto do que pela criança. Porque o adulto, quando vê a gente atendendo a criança, ele quer interagir com a criança ou ele fica: "Ai, meu Deus, Ju, ela é tão maravilhosa". E não funcionava nada o processo de reabilitação dele. Ficavam de avós Eles quase. ficavam de avós. Eu falei: não, a gente vai ter que melhorar isso. E aí a gente agora tem 2 unidades, uma mais voltada para o acompanhamento do adulto, né, mas também em algumas situações adolescentes a gente também faz o atendimento lá, e um espaço mais preparado para o atendimento da criança, do bebê, da criança e do adolescente, né. Então é essa população, essa idade que a gente atende. Agora, de população, a gente atende paciente com disfunção neuromotora, é a população que a gente mais atende. Então pacientes com paralisia cerebral, síndromes genéticas, alterações motoras decorrentes de uma lesão do sistema nervoso central, um mau funcionamento ou sensório-motoras, é a nossa praia. Quando a gente pensa nos adultos, distúrbios do movimento, são muitos pacientes que a gente atende com Parkinson, AVC é nosso carro-chefe, lesado medular. Então a gente entra como clínica mais voltado para o atendimento do paciente neurológico. Dentro dessa realidade hoje, a gente começou também a identificar um gap que muitas crianças
com disfunções neuromotoras, como paralisia cerebral, também apresentam outros diagnósticos, né? Então, não é uma criança com paralisia cerebral, ponto. Não. Então, muitas vezes é uma paralisia cerebral associada de um transtorno do desenvolvimento intelectual, algumas crianças com transtorno do espectro autista. E aí a gente foi especializando a equipe para atender crianças com disfunções neuromotoras, mas que também apresentam alterações relacionadas ao comportamento, alterações relacionadas à interação social e que precisavam de um suporte, mas que em muitas clínicas que têm um foco só, não no sentido de minimização de forma alguma, mas mais voltado para a alteração do comportamento, elas não recebiam ou não tinham expertise para atender uma criança com paralisia cerebral, É, nível 4 ou 5. eu ia dizer, porque realmente são poucas clínicas que abraçam as duas condições, tanto o transtorno de espectro autista como o transtorno de distúrbios de movimento, né? Porque acabou tendo uma cisão. Só que aí aquela criança que apresenta As duas. as duas condições, ela não tinha para onde ir. E aí falava, olha, ele faz o tratamento comportamental numa clínica, o Sim. manejo, e aí ele vem aqui para fazer a físio. Ou até lá, Ju, faz, mas eu percebo que é um foco mais voltado para o comportamento. Gostaria que meu filho fizesse aqui. Então, a partir disso, a gente foi estruturando a equipe. Hoje, a equipe envolve também a psicologia, a psicopedagogia, terapia ocupacional já bem voltada para a neuromotora, mas também com a integração sensorial e as abordagens que atualmente são mais utilizadas para tratamento, né, de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, mas sem perder a raiz, né, a essência da clínica, que é a sequela neuromotora. E aí, falando de terapias, eu queria que você explicasse também, graças a Deus você é professora aqui, Eita. que para nós, assim, a gente brinca, claro, a gente que trabalha mais na neuroreabilitação, a gente até tem a ideia de quais são os métodos que vocês usam, né, na atuação das terapias mesmo neurofuncionais, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para o público leigo qual que é a diferença mais ou menos, da abordagem de cada método que você usa e talvez, eu sei que é difícil que às vezes vocês englobam mais de um Sim. tratamento, mas qual seria, qual método é melhor para um paciente ou para outro? Tá. Hoje, até pela questão de mercado, a gente vê muitos métodos sendo oferecidos, né? E eu fico refletindo um pouco, né? Quem criou o método? Né? E acho que isso é importante, porque normalmente quem criou o método é alguém que estava na ponta, um profissional que estava na ponta e que se deparou com um problema. Olha, eu tenho uma criança para acompanhar e o conhecimento que eu tenho de base não é suficiente, eu vou tentar sistematizar uma forma de atender essa população que eu atendo. E aí, a formação dos métodos normalmente se dá por profissionais clínicos que se deparam com problemas e que não têm ainda uma estruturação para atender aquela população. Então, o método TheraSuite, PediaSuite, Cuevas Medeca Exercise, eles surgiram de profissionais clínicos. E aí a gente acaba tendo um questionamento da ciência, mas esse método não foi testado ainda. De fato, alguns têm uma organização de testagem, né, de estudos, ainda muito restrita. Sim. Mas eu sempre gosto de trazer que quem está na ponta não é quem está na academia. E que quando a gente começa a se comunicar melhor, é o melhor dos mundos. Porque quem identificou o problema em algumas situações é quem está na ponta. Quem recebeu aquela criança. Então, é isso que a gente viu, por exemplo, com o Cuevas Medeck. Quem recebeu, quem idealizou essa metodologia foi o Ramon, que hoje tem mais de 80 anos, mas que em 1970 Era se inovador. deparou com uma situação e falou assim, pera lá, como é que eu consigo atender essa população com paralisia cerebral, com poucos recursos, porque a parte, né, de recurso era pobre, e aí ele foi idealizando umas caixinhas de madeira e elaborou um método que hoje é bastante utilizado na prática clínica, mas que a gente ainda vai ter que entender quando que isso vai ser bem testado para que a gente possa falar sobre resultado, né? Mas essas metodologias, elas vão surgindo primeiro dessa identificação de um problema.
Nós temos diferentes metodologias. E aí também fica uma dúvida para a família e para os médicos, eu nem imagino. Eu imagino deve ser uma loucura. Porque eu imagino que vocês recebam a família falando: olha, doutor, eu preciso fazer esse método aqui, que esse método é bom, mas o plano não cobre. Então eu preciso que você faça esse nome. E o médico muitas vezes fala: olha, eu estou inseguro, porque eu não sei se esse método ele é bom ou não. Então, às vezes, eu recebo o contato do médico falando assim: ô Ju, vamos conversar sobre essa prescrição? Você acha que é viável a gente colocar isso para essa criança? Né? Então, eu vou colocar um método TheraSuite para essa criança com doença neuromuscular? Não, de forma alguma. Né? Algumas condições a gente sabe que é contraindicado a gente realizar um treino neurointensivo. Outras condições, a maior parte desses métodos que hoje a gente vê mais em foco foram desenvolvidos para crianças com paralisia cerebral, porque é a população que a gente tem, né, maior, é a população de maior prevalência Sim. dentro, né, da realidade da E neuropediatria. ainda vai ser, né? Porque vai nós temos ser. muitos prematuros nascendo, apesar das anóxias terem diminuído, mas O prematuros. cuidado, né, O cuidado do parto melhorou, mas a prematuridade aumenta, né? continua, né? E aí, o médico ele deve falar: olha, como que eu faço, né? Perdão. Então, a gente tem treinos neurointensivos, que tem um formato de forma intervalada, expor a criança a uma intensidade e a uma frequência maior de um exercício específico. Vou ter que tomar água. Vai lá, essas modalidades intensivas fazem toda a diferença, às vezes, né, para os tratamentos. O que a gente sempre tem que entender é que tem que ter uma especificidade de meta. Porque, por exemplo, às vezes a gente pega uma família que quer fazer um treino neurointensivo, mas a gente não sabe, a família não sabe definir ainda qual que é a meta. Isso é. E aí, se a gente fica inespecífico, a gente não tem resultado. Então, se eu tenho percepção que a minha criança está começando a ficar em pé, e esse ficar em pé é essencial para ela começar a trocar passos, né? Então, está começando já a se puxar para ficar em pé, a minha meta tem que ser bem clara. Aliás, as atividades que eu vou desenvolver, ela tem que ter relação com quais são as estruturas do corpo, as funções do corpo, que podem, né, ter ali um prejuízo de função e, consequentemente, por isso que ele não está ficando em pé. E eu tenho que intervir em cima dessas funções de corpo, como, por exemplo, olha, meu paciente não tem força. Então, eu percebo que ele até tem a intenção, ele tem, né, já o início do movimento, mas ele não consegue manter. Ele não consegue manter por quê? Porque ele está com fraqueza? Ou é porque ele tem uma instabilidade postural muito grande? Essa instabilidade pode ser por fraqueza? Então, eu vou identificar qual é a função de corpo e vou buscar exercícios e atividades para direcionar para essas funções e treinar a atividade em si. Aí, esse método, esse treino neurointensivo, vai ter um resultado expressivo, relevante, porque aí a gente trabalhou na meta. Quando a gente faz muitas horas, e as horas, realmente, a gente está falando de 80 horas mês, em algumas situações. Se a gente não colocar o foco, a gente perde tempo da criança e não atinge o objetivo. E aí sim, a gente acaba tendo uma desacreditação, né, de uma metodologia. Mas, quando ela foi desenvolvida pensando em especificidade. Talvez, no caminho, né, do passar o conhecimento ao longo do tempo, alguns modelos se perdem. Então, a gente tem o tempo todo que trazer de novo tanto o nosso aluno, mas também a equipe que a gente trabalha para qual que é a finalidade de fazer um treino neurointensivo. Ou se eu vou trabalhar com CME, por que eu estou trabalhando com o CME? Né? Qual que é a meta? Né? Porque às vezes a gente pensa no CME só como exercício, né, de acrobacia com a criança, e não é. Teve uma fundamentação. Então, a gente tem que voltar para a base para entender qual que é o nosso objetivo e, acima de tudo, entender que não é um método específico. É o que eu acredito. Eu não acredito em metodologia, que é a que resolve. Conhecimento sobre funcionamento. Sobre neurofisiologia. Quando a gente identifica, aí a gente vai ver se algum método se encaixa, né? Para que a gente possa... manuseio mesmo, prática ou não. Mas você falou um negócio que eu me identifico muito. Como às vezes, por exemplo, eu trato espasticidade, eu trato distonia. Mas qual que... você faz tal cirurgia? Eu faço. Mas será que essa cirurgia vai ser a melhor? Porque, né, a gente vê muitos profissionais, eu não vou citar, que
o cirurgião de uma cirurgia só. Entendi. E traz uma esperança, às vezes, que a gente vê que Porque tem individualização, né. a gente não pode tratar todo paciente com paralisia cerebral, todo paciente com mielomeningocele, enfim, todo paciente neurológico da mesma forma, Sim. porque se perde, né? E isso acho que também não vem. Eu também penso dessa forma. A gente sempre tem que individualizar cada paciente e ver o que é O que melhor. aquele paciente precisa. Até porque quando a gente pensa em manejo de tônus, é falar: olha, o paciente tem espasticidade. Aí a gente vai e solicita, né, a avaliação com o médico. O médico ele vai ter que identificar se ele consegue ter uma boa resposta com a toxina botulínica, né, se ele vai para o botox, se ele vai. Para onde que ele vai? Se ele vai para uma medicação via oral, se ele vai pensar numa cirurgia, quando que vai entrar, vai fazer ou não, programar. Né, fazer uma programação cirúrgica ou não. Sim. Então, isso é olhar para a individualidade daquele sujeito, daquela pessoa. E saber que nem todo mundo vai responder bem. Porque senão, se a gente faz só a mesma coisa... Por exemplo, eu sou terapeuta A. Aí só faço só a metodologia A. Não, A gente tem tem uma sentido. construção assim na neurorehab também, na fisioterapia. Eu vejo nas muito áreas, isso. né? O terapeuta que só... eu sou terapeuta método A. Eu só trabalho com esse método. Eu falo assim, mas é complicado, né? Porque a gente tem uma base que é de entender funcionalidade. A gente está trabalhando em funcionalidade. O papel do fisioterapeuta é identificar as dificuldades que estão limitando aquele indivíduo na sua participação. E aí a gente vai olhar para isso. Se eu sei que é por uma dificuldade relacionada ao tônus muscular, eu vou precisar ter as minhas intervenções pensando em ativação do músculo, né, antagonista, vou ter que pensar, né, em diminuição do risco de encurtamentos, e eu vou precisar discutir com o médico. Porque eu sei que eu estou ali no meu quadradinho, mas que a minha intervenção não é suficiente. Então, eu vou ter que falar com um profissional médico. Às vezes, o que eu percebo é uma dificuldade da equipe de reabilitação, até pelo perfil de hierarquia que foi se construindo, da gente discutir com o médico, de falar: olha, doutor, eu estou com um paciente tal e eu gostaria de indicar para você. Mas a minha ideia é isso, me orienta, você acha que é legal? E a gente discute junto, e a criança evolui. A gente não. Como é que a gente diz? Cada um no seu quadrado, mas a A gente gente está conectado. precisa se integrar, né? Tanto que a gente brinca, quem que é o pediatra desse caso? Quem que é o neurocirurgião? Quem é o ortopedista? A gente sempre, quem que é o físio responsável? Porque quando não tem esse elo, não funciona. A gente vê, às vezes, vem paciente de fora e pergunta, esse caso tem indicação de risotomia dorsal seletiva, por exemplo. Tá, mas o que o fisioterapeuta... A primeira pergunta... Sim. O que o fisioterapeuta que acompanha está falando? Ele está sem fazer reabilitação. Mas você sabe que para fazer a cirurgia ele vai precisar de reabilitação intensiva depois? Porque às vezes eles esquecem que uma coisa ela está conectada à outra. E aí tem um investimento emocional. Falou que o investimento financeiro é mas existe um investimento emocional. Eu vou fazer um tratamento, então eu vou realizar uma intervenção cirúrgica de grande porte, com uma grande equipe, né, ali estudando o caso. E não está em acompanhamento. Fala, pera lá. E aí, qual o resultado que você espera? Porque a gente também tem que situar o paciente, orientar o paciente e a família de qual a possibilidade de resultado quando a gente não segue o que é sugerido, né? Não, e outra, se a gente for pegar estudo, né? Não tem nenhum estudo de risotomia que não adicione reabilitação associada. Sim, não tem como. Não tem como. E outra coisa que às vezes eu me deparo é a expectativa não realista da família, que é uma contraindicação, às vezes, a gente operar, infelizmente. O meu filho meu filho não anda há 8 anos, ele vai voltar a andar? Ou essa expectativa que às vezes é discutido de mudança de nível do GMFCS. Que a gente Que isso é seríssimo. Isso é seríssimo, porque aí a família tem uma criança com GMFCS, que é um sistema de classificação da função motora grossa, 4. Então, é uma criança que tem uma dificuldade muito grande de conduzir um andador, precisa de uma supervisão e muitas vezes de auxílio na condução de um dispositivo para marcha. E aí ela fala, olha, eu vou fazer, né, a risotomia. A risotomia hoje tem sido mais discutida, né? Sim. Vou fazer a risotomia. Ele vai mudar de nível? Ele vai ser um nível 3? Ele vai ser um nível 2? Eu falo, pera lá, gente. A gente não tá falando em mudança de nível, a gente tá falando em
outros fatores, em melhora da função motora dele, ele pode ficar melhor em pé, ele pode conduzir melhor o andador, mas eu não posso pensar que ele vai sair do andador. É uma cirurgia de controle de tônus, né? Sim. Lembrando, aquele músculo, ele é frágil, ele continua sendo Ele frágil. continua recebendo pouco input. A gente não sabe, tem algumas pesquisas que falam realmente de uma melhora de neuroplasticidade em alguns casos que a gente não sabe ainda entender, Sim, né? Tem assim, vários estudos aí de ressonância funcional, isso é né? muito legal, né. Que é uma Mas tem sempre associado com treino, né. Mas não é uma a gente não é que nem a neuromodulação, né, Sim. a gente tem que semear, eu gosto sempre de dar essa analogia da terra, porque eu sou lá do sul, e lá tudo é agro, mas a gente precisa semear a terra, né, e Sim. e a reabilitação é como a neuromodulação funciona também, né, a gente É experiência dependente, né, não a adianta neuroplasticidade é isso. não adianta a gente fazer um TMS, um TDCS e não fazer, Não não fazer o ativar, processo né. de reabilitação. A gente recebe, eu recebo. Na clínica eu trabalho com a neuromodulação, né, tanto com a TMS quanto com a TDCS. E, às vezes, a família às vezes não, muitas vezes, não é às vezes, é com frequência, eu recebo as famílias que esperam ou uma resolução do caso, ou uma melhora tão relevante que eu nunca vi com esse formato de intervenção. E aí a gente precisa parar, discutir o caso. Eu recebi um caso de um paciente, me recordo muito bem, ele veio para neuromodulação, mas a demanda dele era de fala. E como eu trabalho com a neuromodulação com a TMS, ele veio com a demanda de fala e eu conversei com a família e ele tem uma afasia, né, decorrente de um AVC. Hum. E tudo certo. Começamos a conversar e eu falei: olha, e aí como é que tá o processo de reabilitação em fonoaudiologia, que é o profissional que é o expert na área da fala. Olha, Ju, a gente trabalha uma vez por semana, mas ele não tá tão focado. Aí eu falei: você vai investir um valor importante, né? Vai fazer todo um esforço financeiro, com uma expectativa grande de resolução, de realmente retornar a falar com muito mais fluência, com muito mais, né, entendimento, né, do outro, sem passar por uma intervenção mais focada da fono. E aí o que foi bom é porque eu consegui chamar a fono dele, e a gente fez uma reunião depois, e a gente falou: "Ó, vamos fazer o seguinte, agora o papel do investimento da família vai para a fonoaudiologia, intensifica. Em janeiro, depois desses 3 meses de intensidade, até porque ele tinha feito TDCS em julho, então estava tudo muito perto. Ele está na fase ainda de neuroplasticidade, que está ali latente. A gente rediscute, porque é um investimento. E é muita responsabilidade nossa, porque a gente pode vender milagre de forma desonesta, É, sem entender que é desonesto. Falar: não, mas eu só estou fazendo o meu trabalho. Só que se o teu trabalho você sabe que não vai levar a benefício daquele paciente, é desonesto. com Então você tem certeza. que falar. Mas a gente sabe que não é, infelizmente não é o que acontece em todos os Em todos lugares, os né. locais não. E aí, às vezes, você quer vender intervenções e intervenções que levam a uma frustração para aquela família e aí generaliza para todo mundo. Olha, essa é a metodologia e não funciona. Por quê? Porque meu filho fez e não, realmente, ele fez num momento talvez que não fosse o adequado para ele ou de uma forma, né, que não foi adequada. Então não vai funcionar mesmo. Não, com certeza. Mas fala um pouquinho da neuromodulação. Tá. Eu vi que você fez no HC, né, Eu fiz há 8 anos o o curso de curso. formação. Foi o primeiro, acho que o primeiro curso aqui em São Paulo, no HC. Acho que foi o primeiro curso no HC. Eu fiz com a Regina Paim, que tem 2 mentores ali, 2 mestres, que é o doutor Abraão Batista, que é um fisioterapeuta, talvez a referência em neuromodulação, e com a Kátia Monte Silva, a doutora Kátia Monte Silva, que é sensacional. E desde então eu comecei a trabalhar com a neuromodulação não invasiva, que a gente pensa então, né, numa técnica ou em técnicas que a gente vai buscar neuromodular o sistema nervoso central ou periférico do paciente, porque a gente também pode ter, né, a estimulação periférica por meio de ou
uma corrente elétrica ou um campo magnético. Mas quando eu falo corrente elétrica, fiquem tranquilos. Eu não estou falando de dor, né? A gente entende que é uma corrente elétrica, mas ela é indolor. Tanto que Isso. a gente utiliza na pediatria com São bastante os frequência. é até bom para explicar para as pessoas que os limiares dessas estimulações elétricas, elas nem sempre são perceptivas como Sim. dor, né. A gente usa na não invasiva também métodos parecidos, mas não dói, Não né, pra dói, né? doer. Porque quando a gente fala em corrente elétrica, às vezes a gente recebe perguntas na clínica, né? Ah, mas tem a terapia do choque? Vai fazer o choque na cabeça? E a gente fala assim, não, é sim, né? A indução de uma corrente elétrica, mas ela não vai gerar dor. Ela vai gerar uma mudança ali, ou no caso da corrente elétrica, de limiar da membrana, que vai fazer com que os nossos neurônios estejam mais aptos para trabalhar ou mais aptos para diminuir a sua intensidade de trabalho, quando esse aumento de intensidade está levando a prejuízos, né, funcionais, ou a gente vai utilizar um campo magnético que vai levar a um potencial de ação no neurônio. Então, a gente vai ter um disparo do neurônio, e aí o que a gente espera é que a gente ative, né, excite ou iniba áreas que têm ali um mau funcionamento, ou por uma hiperatividade ou por uma hipoatividade, né? Me conta um pouquinho dos protocolos de doenças que vocês atuam na neuromodulação, lá na Neurologic? Eu trabalho bastante com a paralisia cerebral, é a população que eu mais atendo, né? Então, dentro da paralisia cerebral, e na infância, a maior parte desses protocolos, eles estão com a realização da estimulação transcraniana por corrente contínua, né? Então, a gente vai utilizar 2 eletrodos. Você quer que eu pegue aqui? Isso, quero sim. Eu até pedi para Juliana Eu trouxe a trazer. minha bolsinha do Corinthians, que é como os pacientes usam. Quem não é corintiano sofre, Não, né? A vai gente Corinthians, a que gente pena. já fez até uma etiqueta, e tá bom esparadrapo, porque o meu paciente, ele era palmeirense, e aí a gente colocou a etiqueta para ele poder usar. E aí a gente conseguiu fazer numa boa, né? Então aqui a gente tem um estimulador que chama TDCS, ou estimulação transcraniana por corrente contínua. Ele é bem pequenininho assim mesmo, né? Então a gente tem diferentes marcas. Esse é um bastante pequenininho, né? Que a gente consegue usar. Eu vou montar aqui. Monta aí só E pra gente. aí a gente usa algumas faixinhas quando a gente vai colocar na cabeça da nossa criança, para poder fixar na cabeça da criança. E às vezes a gente já começa esse processo de familiarização antes do protocolo. É assim, Então, por exemplo, eu tenho uma criança que tem dificuldade de aceitar coisa. essa faixa, ou uma criança com transtorno do espectro autista, que a gente também trabalha bastante com o atendimento com a estimulação transcraniana, com pacientes com transtorno do neurodesenvolvimento. Então, TEA e TDAH também é uma população que eu atendo bastante na clínica. E aí a gente já começa a treinar antes a mãe, até para levar para casa Podem e colocar. sensibilizar, né, Porque ele vai ter que se habituar com aquela sensação que é de pressão, né? Porque a gente vai apertar um pouquinho. Não dói, mas vai ter uma sensação de uma faixa elástica. E aí a gente prende na cabeça da criança as faixinhas, e isso precisa ser discutido com a família. Olha, vai ter uma faixinha que vai ficar preso, vão ter eletrodos. Então a gente tem eletrodos de borracha, a gente tem a esponja, né, que a gente vai umedecer com soro, né, uma solução salina. A gente coloca e a gente vai conectar o nosso cabo. O cabo a gente conecta no aparelho e a gente vai colocar em cada eletrodo. Colocou o eletrodo, umedeceu e coloca na cabeça da criança, ou a gente pode colocar também a TDCS na medula espinhal, né? Então, ali na coluna vertebral. Eu já vi alguns protocolos. E aí a gente tem um objetivo funcional. Então, por exemplo, eu tenho uma criança com paralisia cerebral que tem uma demanda específica de melhora da velocidade da marcha. Ele já anda, mas ele ainda tem uma dificuldade para modular, para mudar a velocidade da marcha. Então, ele tem a mesma marcha, mesma velocidade. Só que quando a gente está no dia a dia, tem hora que a gente tem que andar mais rápido, tem hora que a gente tem que andar mais devagar. Então, eu posso trabalhar isso em terapia, mas eu percebo que ao longo do tempo, mesmo com um treino estruturado, esse paciente está tendo dificuldade de melhorar nesse fator, né? Nessa variável, velocidade da marcha. Então, a gente associa com um protocolo em uma área motora, né? Já que a gente entende que é relacionado à função motora grossa, e aí eu coloco
né, o eletrodo. Normalmente a gente faz aí sim uma estimulação excitatória, garantindo que esse paciente também está num período bom para receber esse estímulo. O que é um período bom? Não está fazendo uso de medicação, não está mudando medicação. Porque às vezes ele está em ajuste de medicação. Aí a gente não faz, eu espero. Até porque vai saber de quem que foi Quem que foi o quê? Ou se teve alguma reação adversa, do que foi. não. Né? O risco de reação adversa é muito pequeno no TDCS. Mas é melhor a gente ter essa variável controlada, né? Porque senão. E acho que é importante você falar sobre mesmo muito baixo do TDCS, quais são os riscos de quem vai. O TDCS ele acaba tendo menos reações adversas, mas tem. Então, qual que é a reação adversa mais comum? É formigamento. Então, a pessoa fica sentindo formigamento durante a aplicação e às vezes pode perdurar um pouco, em torno de 20 minutos depois. Vermelhidão, né, na região principalmente do ânodo. Então, a gente sabe que pode ter uma vermelhidão na pele, que também vai diminuir em torno de 20 minutos. É pouco comum, mas acontece a presença de cefaleia. Então, a gente está falando de menos de 10%, né? Zumbido é muito pouco descrito, mas mais descrito na TMS, né? Então, o que a gente tem de reação adversa são essas. Coisas simples locais. Agora, o risco que eu sempre tomo cuidado é quando o paciente tem um quadro, né? Tem como diagnóstico epilepsia. E aí, a gente sabe que ele não tem como característica ele citar um evento convulsivo. Mas se eu tenho um paciente que tem, naquele momento, uma desorganização de atividade elétrica cerebral, se eu faço uma excitação na área que a gente sabe que tem ali um maior risco de desenvolver, né? Aí a gente evita realizar. Então, normalmente eu não realizo sem discutir com o médico do paciente. Isso é muito relativo. Até me lembro, no no TMS é mais, até o risco é bem maior, mas mesmo assim, a gente fala, mas então é levinho. Eu já ouvi isso também, Ju. A minha filha fez o levinho, agora eu quero fazer o forte. Levinho e TMS forte. Não existe isso. Existe qual que é o melhor recurso. E qual que é o melhor recurso para aquela condição. Então, a gente já tem alguns trabalhos que a gente vê qual que foi o tamanho de efeito com a utilização da TDCS e qual foi o tamanho de efeito com a utilização da TMS. Se você tem os dois recursos, melhor dos mundos. Você escolhe qual que é o melhor. E se você fosse. Aí, agora eu vou fazer um gancho. Se você fosse escolher o paciente ideal para o TMS e o paciente ideal para o TDCS, qual seria, assim? Pensando na paralisia cerebral, hoje ainda eu utilizaria a TMS em crianças em idade escolar. Então, acima dos seus 7 anos, eu entraria com a TMS, desde que a criança não tivesse alteração de comportamento, porque ela vai ficar parada com a estimulação, e a gente tivesse uma tranquilidade em relação à atividade elétrica. Aí eu iria com tranquilidade para a TMS. A gente fez um roadmap para poder auxiliar na tomada de decisão. Eu participei do grupo de estudo que construiu o roadmap para paralisia cerebral e para autismo. Então, a gente foi vendo dentro do corpo de evidência atual, quais eram os estudos que apresentavam os ensaios clínicos com o melhor tamanho de efeito para uma técnica e para outra, de acordo com a habilidade motora, habilidade locomotora para marcha, de controle postural para equilíbrio e de manipulação para destreza manual. Então, a gente fez essa construção. Então, por isso que eu falo que eu utilizaria a TMS quando eu tenho esses critérios de segurança. A TDCS eu já utilizo para crianças menores, crianças que têm mais dificuldade até pela idade de ficar parada e quando eu preciso de um treino bastante ativo. Então, eu tenho uma criança que eu preciso realizar associado com um treino de marcha na esteira. E eu sei que utilizar o TMS é difícil. Dá para fazer, mas é muito difícil porque você não pode ficar mexendo a bobina. E a bobina ela é mais local. Sim. O TDCS não, ele dissipa mais. Então, a gente sabe que ele não vai ser tão local, mas a bobina sim. Então, se eu perco, eu vou estimular outra área. Então, nesses casos, aí eu vou para TDCS. Isso pensando na paralisia cerebral, né? Agora, quando a gente tem outras populações, muitas eu iria para TMS. E no autismo, você falou que você utiliza. Aí vocês usam córtex pré-frontal? Tem diferentes locais, alvos. O mais estudado é o córtex pré-frontal. O dorsolateral esquerdo é o mais estudado, então é o que a gente vê que tem melhor resultado. Então, hoje no autismo, o que a gente tem de melhor nível de evidência para TDCS, para TMS também, é córtex pré-frontal, é F3. Mesmo alvo anatômico. Então. Mas a gente tem alguns trabalhos com autismo em que tem começado a se utilizar uma estimulação cerebelar.
Eu fiz um protocolo que eu gostei muito do resultado numa criança com autismo, que a gente foi para estimulação em córtex pré-frontal dorsolateral, associado com uma estimulação catódica em cerebelo. Teoricamente, cerebelo, quando a gente faz a estimulação catódica, ele tem um potencial excitatório. Então, a gente entrou com excitação nessas duas frentes e a gente teve uma resposta bem interessante em comunicação. Eu lembro da época do HC que eles faziam alguns protocolos para ataxia, Bastante. Trabalho bastante com ataxia. com a parte cerebelar, né? Para ataxia ainda, o cerebelo é o É principal o alvo. principal ainda, né? Distúrbio do movimento, a gente tem trabalhado, eu gosto agora também de uma modalidade que é o Theta Burst, que é da TMS, que os resultados são muito interessantes, assim, de você olhar e falar, caramba, que legal, o meu trabalho tá aqui, ó, igualzinho o estudo, sabe? Você tem um resultado muito próximo quando você consegue uma população parecida. Só para explicar, acho que para as pessoas, burst, ele é uma modalidade de estimulação um pouquinho diferente, né? Que são A gente vai ter uma pulsos, intensidade maior, né? E os pulsos, a gente também tem são uma forma de metrificados. distribuição É. de pulsos que é mais intensa. Então, até o tempo de estimulação no Theta Burst é muito menor, mas o que a gente vê, por exemplo, em pacientes que têm discinesia induzida pela levodopa, que é a melhor modalidade, é o Theta Burst. Paciente, eu fiz um protocolo que eu gostei bastante, também discuti muito com o Dr. Pablo, que é o neurologista dessa paciente, que a gente fez para atrofia de múltiplos sistemas do tipo cerebelar. E a gente foi discutindo para elaborar o protocolo, para não gerar uma expectativa na família que não fosse real. E a gente também teve um resultado que foi sensacional mesmo, de ter mudança que a gente entra na avaliação das escalas e entra como clinicamente relevante. Você falou uma coisa que agora lembrei de uma paciente minha, mas discinesia pela levodopa são condições assim Muito bem difíceis. difíceis, porque os medicamentos são bem refratários, né? E faz muito sentido a neuromodulação com TMS funcionar, porque eletrodo medular profundo funciona. E foi muito Então- interessante. Então, e acho que associado a isso, também. Desculpa, eletrodo cerebral profundo. Eu falei besteira. E aí, assim, quando a gente fez o protocolo, né? Esse foi o último que a gente até postou nas redes, foi muito legal, porque a paciente conseguiu diminuir a quantidade de dose de remédio. E aí diminuiu também E aí melhorou. a discinesia. Então, e aí o médico também entrou como um anjo que cai do céu e foi ajustando junto. Deu tudo, quando é para dar certo, dá tudo certo. Então, e aí eu também pedi para ela retomar a parte motora, porque ela estava diminuindo a parte de realização de fisioterapia. Então, no serviço que ela fazia fisioterapia, que era próximo da residência dela, para ela continuar, mesmo que ela tivesse se sentindo cansada. Ai, Ju, mas será que eu não quero ir? Vai. É nessa hora que vale a pena. É que a discinesia pela levodopa é bem complicado. O paciente tem dor, ele cansa, às vezes tem alteração de equilíbrio, não tem como ficar sem fazer reabilitação. Se não fizer, a gente acaba tendo um prejuízo ao longo do tempo, realmente por dor, por posturas fixas que se mantêm, né? Então, são casos que são bem interessantes, assim, Nossa, que eu fico muito feliz. Eu faço e falo, nossa, que legal. Aí eu sigo o paciente, eu continuo, às vezes o paciente finalizou o protocolo e não necessariamente eu vinculo a manutenções. Não é a minha característica de serviço, né? Ai, você passou comigo, então você vai ter que fazer a manutenção comigo daqui 2 meses. Eu vejo o paciente daqui 2 meses e vejo se realmente é necessário uma nova indução ou se o paciente, com a mudança, né, de organização, retorno à reabilitação, se ele já está tendo o processo evolutivo sem necessitar de outra indução. Me diz uma coisa, Ju, para quem é de fora, às vezes quer se organizar para vir fazer TMS, TDCS com você, quanto tempo dura o protocolo? Em média, 2 semanas seguidas são a maior parte dos estudos, e alguns eu faço dessa forma, que eu sigo como é a orientação, são 2 semanas seguidas, então são 10 sessões. Tá. Mas tem alguns protocolos que já têm aumentado a frequência, e eu percebo realmente, de acordo com o que estava sinalizado na literatura, que algumas condições apresentam uma resposta mais positiva, né, quando a gente aumenta essa frequência de sessões. Então, hoje eu trabalho entre 10 a 20 sessões, Tá. né, mas eu não gosto de fazer as 20 sessões de forma corrida. Até pela questão de organização da família. Então, eu faço as 10 sessões e depois a gente busca formatos intervalados, mas que ainda o paciente esteja pelo menos 3 vezes por semana na clínica. 3 vezes por semana. Não, é importante, até porque intensivo, a gente vê que nessa época de férias todo mundo quer fazer As pessoas intensivo. querem fazer porque é período de férias escolares também das crianças, né?
E vocês ficam quase loucos de com tanto paciente. Paciente. O detalhe é que na época das férias, alguns pacientes que são nossos fregueses da casa, eles também saem de férias. Falam, ai não, Ju, eu vou ficar uns 15 dias. Então a gente consegue ajustar a agenda, E sabe? tem essa vontade, porque daí tem a galera que fica de férias Eu falo também. que a gente tem os nossos fregueses, que é a nossa família, né? Porque tem pacientes que estão com a gente desde que abriu a porta, né? Crianças Nossa. com paralisia cerebral estão com a gente desde que a gente abriu. Faz organização de rotina, mas a gente está o tempo todo presente na vida deles. E me conta assim, eu vejo assim muita dificuldade de quem é de fora, sabe? Acho que pelo fato, às vezes eu ver paciente do Brasil inteiro, É. de como é difícil às vezes ter acesso a uma reabilitação, né, de qualidade, ou às vezes tem pacientes que fazem quilômetros para Sim. conseguir fazer uma sessão e voltar. E às vezes ter que no contraturno ir para a escola, a família se organizar é tão complicado, né? E Realmente é. É muito difícil. O que eu percebo é que os grandes centros, então a gente está na cidade de São Paulo, então a gente tem aqui, né, toda uma concentração de centros de reabilitação. Então, para quem mora aqui próximo, mesmo com a situação do trânsito, não, ele muito tem tranquilo. opção, né, de ficar o mais próximo da casa dele. Para quem mora, até mesmo nas cidades que são aqui, né, Do marginais, ABC, né? já começa a ficar um pouco com menos opção de escolha. E a opção de escolha é tão importante. Então, às vezes, alguém que é do interior ou está em um outro estado, no interior de um outro estado, eles têm uma clínica. Só. Uhum. E dentro dessa clínica tem um profissional especializado. Por exemplo, um terapeuta ocupacional. E aquele terapeuta ocupacional já está com a agenda tomada. Então ele fala, nossa, Ju, meu filho nunca fez essa especialidade. E realmente ele precisava, né? Então a gente tem essa defasagem para, né, para as outras áreas, outras regiões. E até mesmo para quem quer montar uma clínica, porque uma vez uma mãe falou, Ju, eu quero tanto montar uma clínica na minha cidade, porque eu quero que atenda meu filho, e eu não consigo, não tem profissional. Não tem profissional para contratar. Ou o profissional não quer ir para aquela cidade, né? Porque ele está na cidade dele. Então, acho que a gente tem ainda muitas barreiras em relação ao acesso. Talvez aí mais um método, né? Talvez formar clínicas, né? Porque o Brasil E a gente precisa divulgar o conhecimento, né? As formações de base, as graduações nossa, precisam ser melhor supervisionadas, organizadas. a EAD tá à torta à direita. eu vejo na medicina, né, que tá uma vergonha aí. Na medicina tá também? Tá vergonhoso, mas eu acho, eu não sei, acho que as pessoas elas estão fazendo medicina pelo motivo errado. Eu também acho que as e pessoas eu estão fazendo medicina pelo motivo errado. e às vezes essa pessoa ela estaria muito mais feliz em alguma outra área da saúde. Isso é no geral, eu acho que na área da saúde, no geral. Mas na medicina eu vejo isso, porque às vezes não é pelo trabalho, pelo propósito, e sim porque vai ter um bom salário na vida, vai ter Porque um bom cargo. eles acham que é tudo uma blogueiragem, né? Que a gente não estuda, a gente não faz nenhuma residência, nenhuma Não, formação. só vive estudando, né? E não é assim que funciona, né? Que a gente sabe que a realidade é muito grande, né? Teve uma aula que, às vezes, eu não sou docente que nem você, porque eu não deu tempo. Mas será? Mas às vezes eu dou muita aula, liga disso, Aham. daquilo, e acadêmico que chama a gente para dar aula. E eu fiz um paralelo ano passado que foi bem interessante, assim, que o valor do plantão e o da Aham, sim, realidade de sim. quando eu me formei e agora. E o valor do salário mínimo. A defasagem que tá, e tudo bem, eu tô formada que é quase há 15 anos, não faz tanto tempo assim, né? Mas é uma defasagem Mas é uma vida, né? 15 anos é absurda. uma 15 experiência, é uma anos bagagem que a gente tem. é uma defasagem absurda que as pessoas não se dão conta que a gente tá formando muito médico que não está sendo absorvido. E aí tem aquela coisa, as pessoas não estão escolhendo fazer as áreas que estão faltando, né? Tem um monte de pediatra, sei lá, anestesia, ou áreas básicas que a gente sabe que não tem mais, né? Eu vejo também e acho que a gente também tem que pensar, né, que como as formações são oferecidas e como que a gente regula. Como que é a regulamentação? Não tem, né? Porque senão todo mundo pode fazer tudo. É. E aí fica perigoso.
É, porque a E gente a nossa área é a área mais delicada da vida, que é a área da saúde, a área mais delicada. quantos não especialistas põem que são especialistas Sim, e os pacientes não procuram quem tem RQ, sim. né, dentro Que da na medicina. medicina Na precisa. medicina, o RQ é o registro de especialidade, né. Não, ele nem o profissional, o paciente, ele não sabe disso. Isso não é informado. Por exemplo, para fazer neuromodulação, a gente tem que fazer uma formação. Depois a gente tem que apostilar. Então a gente tem um órgão, no caso da fisioterapia, que está Sim. ali regulamentando, controlando. E fora Isso a parte precisa da ser feito. vigilância, né, que Isso, vocês a têm. gente precisa ter isso. Ele fala, não, porque ele é especialista nisso. Tá, o que está escrito aqui tem Lattes. Não. Você viu o currículo Lattes? Existe, porque é complicado. E a gente pode falar o que quiser. Agora, se realmente é verdade, ainda mais hoje com a inteligência artificial, tudo é possível, né? Você pode dar uma aula sem ter conhecimento. Exatamente. Não, é uma coisa, assim, que chega a ser assustador, Mas a gente né. tem que ter esperança que ao longo do tempo as pessoas vão se instrumentalizar, vão conhecer mais e vão também escolher com mais cuidado. E me conta um pouquinho sobre, assim, o que que a Neurologic tem de diferente lá na Zona Leste para oferecer para os pacientes? Eu falo que a clínica, ela é uma casa de vó. Vou falar como eu falo para os meus pacientes. É uma casa de vó. Porque o que tem que ter primeiro é humanidade, né? É ter um atendimento humanizado. Não é uma tarefa fácil quando a gente tem muitos profissionais. Hoje a gente está com mais de 40 profissionais. Nossa, Né? Então, a gente fala assim, não é uma tarefa fácil, mas essa cultura, ela precisa ser passada. Né? Então, acho que a primeira coisa é uma casa de vó que recebe, que acolhe. A gente tem diferentes recursos tecnológicos, sim. A gente tem uma estrutura interessante, acredito que hoje sim, nossa, 40 física. Né? A funcionários. gente tem uma estrutura física, tem piscina, tem hortinha para as crianças, tem uma estrutura física. Mas acho que a estrutura humana da clínica É o essencial. é o essencial. Né? Então, a gente tem profissionais que estão desde quando eu comecei a contratar, que demorou alguns meses, né? E que estão comigo até hoje e que têm esse olhar para aquela família. Não é nem para o paciente em si. Porque se a gente olhar para a terapia né, a prática centrada no paciente, a gente também perde o todo daquela criança. Né? Então, o que a gente tem de diferente são pessoas. São pessoas. Pessoas que acolhem, pessoas que escutam. Porque se a gente não escutar, a gente pode ter a melhor ferramenta. Eu vejo muitas pacientes meus que as mães que frequentam falam muito bem, né, Bom, de vocês. que bom, eu fico feliz. Ainda bem. Porque a gente escuta cada fofoca que, Né? meu Deus, E ainda por elas cima, né? Ela precisa falar para alguém. Olha, e eu também escuto, né? Eu vocês recebo. também Né, e escutam. fala, olha, passamos por tal situação, nesse espaço foi difícil por esse motivo, né, nesse espaço por outro. A gente sabe que a gente ainda está em processo de construção e essa construção vai acontecer a vida inteira. É uma construção pessoal, é uma construção da estrutura, né, e a gente vai identificando os problemas para buscar resolver. Mas acho que esse olhar para entender que a gente também é dinâmico e que a gente vai buscar melhorar porque a gente não está pronto, é o que vai me deixando mais tranquila nessa minha inquietude. Hoje eu consigo falar assim, não, tá bom. Hoje a gente melhorou nesse ponto, mas nesse aqui eu ainda sei que a gente precisa melhorar. Pelo menos eu olhei para ele. E aí eu vou tentando trabalhar em cima para que a gente possa ter um espaço de bem-estar. E que ao longo do tempo, que são os sonhos da vida, que a gente possa parar de falar no problema E falar na e falar na potência. Né? Que eu possa olhar e falar, poxa, que legal. Hoje a gente tem, sim, uma estrutura que garante participação, que garante socialização, que garante diversão, que garante lazer. Não na estrutura da Neurologic, mas na estrutura que eu construo na minha cabeça, sabe? De falar assim, que bom, a Fiorella tá lá dançando balé, que legal. O Cauã tá jogando bola, que legal. O Pedro tá lá nadando, tá super... É isso que eu busco. E vocês que foram construindo um pouquinho disso, né, na vida dessas famílias. Acho que isso que é o mais importante. É o que a gente quer. Eu queria agradecer que essa hora passou tão rápido, Ju. Eu que agradeço, foi muito legal. Eu gostei muito de te entrevistar. Apesar de eu ter tentado estudar um pouquinho sobre você, eu aprendi muito aqui. E queria agradecer eu sei que a tua agenda é corrida e ter disponibilizado essa brechinha aqui para atravessar a cidade para nos encontrar aqui em Perdizes. E
espero a gente se encontrar em breve, em outras entrevistas, em outros momentos. Eu que agradeço. E, nossa, muito obrigada por poder estar aqui junto dividindo esse espaço aqui no meu sonho novo. Eu que agradeço novamente por poder participar do teu sonho novo, que você construa e atinja, né, os seus desejos, né? Você já está realizando, né? Foi o primeiro Pouquinho. episódio, aí depois vai ter o segundo, e até o momento você fala assim: olha que legal, era eu mesma, e aí. E eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele pai, para aquela mãe que está vendo esse vídeo. E o que que a neuroreabilitação faz de diferença e transforma? Eu acho que se você pudesse, eu sei que é difícil, Sim, deixar uma mensagem para quem está na dúvida, que está com medo, quem está inseguro. eu vou até olhar para lá É. agora. Esse início, ainda mais para quem está começando nessa trajetória, né, da neuroreabilitação, ou que não acredita mais, porque essa também pode ser uma realidade, quando a gente passa por situações difíceis, nem sempre a gente acredita mais. Mas eu acho que essa hora é a hora de olhar para dentro, e porque quando a gente olha para dentro, a gente sempre sabe. A gente tem uma intuição muito forte. Se dá, se tem que acreditar ou não. E normalmente a gente sabe que tem que acreditar. E aí, quando a gente tem essa força que fala, não, continue em busca, não desiste. Não encontrou acolhimento, acolhida é essencial. Na hora que você chega numa casa e você não se sente acolhido, vai embora mesmo. Busca outra. Não desiste. Vai ter o espaço que vai te acolher naquele momento da tua vida que você precisa. Pode ser que num outro momento você possa encontrar outros caminhos. Mas a vida, ela pode ser mais leve quando a gente encontra boas pessoas. E existem mais pessoas boas do que pessoas não boas. Então, continue. E a gente está sempre aberto para poder acolher no momento que você precisar. Nossa, que bonito. Obrigada. Então, acho que todo mundo já se sentiu muito acolhido. Obrigada. Pessoal, eu queria finalizar. E para quem não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal. Nós estamos no Instagram, no TikTok também. E não deixe de conferir o conteúdo da Ju, que eu sei que a Ju também tem o canal dela, tem o Tem um canal do YouTube. canal do YouTube. Juliana Bilhar, fisioterapeuta, tem Instagram, é verdade. A gente tá atento. A gente vai compartilhar também todas Agradeço. as redes da Neurológica e da Ju, porque com certeza todo mundo vai querer saber onde que fica. Ju, queria te agradecer por estar aqui com a gente. E um símbolo da conexão da Neuro, eu gosto sempre de deixar uma Que lindo. plantinha para você lembrar da gente lá Ai, lindo, na tua casa, onde fica. Vai pra minha clínica, lindo. E que essas florzinhas deem frutos, assim como as nossas ideias e as nossas conexões aqui. Muito obrigada. Recebo com todo carinho, além da flor, recebo carinho. Muito obrigada, vai ficar muito bem, vai deixar muito lindo o espaço que ela for habitar. Então tá bom, muito obrigada, querida.